Paz do Senhor Jesus, bom dia. Sou o pastor Leandro, graças a Deus mais um dia no monte, orando, refletindo sobre a palavra e trazendo uma palavra de reflexão para a sua vida, sua casa e sua família. Hoje, eu quero trazer uma palavra bem conhecida, tá? Rápida. Ela vai se encontrar no livro de João, capítulo de número 21, versículo de número 3, e vai dizer o seguinte: que logo após a morte de Jesus, Pedro, ele vai dizer aos discípulos: vou pescar. E os discípulos dizem: vamos então. Então foram todos para o barco, e diz que a noite toda não pegaram nada. Mas pela manhã, Jesus estava na praia, mas eles não puderam conhecer. E Jesus vai fazer uma pergunta para eles: filhos, tem de alguma coisa para comer? E eles disseram: não, porque não pegaram nada. Mas ele vai e libera uma orientação: joga para a direita a rede. E aí, quando eles jogaram, pegaram. Então a Bíblia diz que João, ele diz: é o mestre. Pedro, lançando mão da sua capa, pula na água e vai até Jesus. E a Bíblia diz que sobre uma pedra assando ou assado, não sei, tinha peixe e pão. O que eu quero trazer hoje, nessa manhã, para a sua vida, é que na ausência de Jesus, na falta de Jesus, ou porque Pedro ele se imaginava que ficou sem o mestre, perdeu o mestre, ele volta a fazer aquilo que ele fazia antes, aquilo da onde Jesus havia tirado ele. Quando Jesus se encontra com Pedro, Pedro estava pescando, e ele falou: vinde, vos farei pescadores de homens. Jesus tira Pedro da pesca. Mas quando Jesus morre, Pedro diz: vou pescar de novo. Ele volta a fazer aquilo que ele fazia. Ele torna de novo a fazer aquilo que ele fazia. O que eu quero trazer nessa manhã para você, que quantas pessoas, após se imaginarem perdendo algo, quantas pessoas após se imaginarem estando derrotadas, após se imaginarem fracassando, elas tornam a fazer aquilo que elas faziam. Elas voltam a fazer aquilo que elas faziam. Pessoas que muitas vezes tinham um tipo de vida, eu peço perdão pela intensidade, tinham um tipo de vida, e quando aceitam a Jesus, ou quando se entregam para Jesus, elas abandonam aquele tipo de vida e começam a andar com Jesus no estilo de vida dele. Só que o que eu acho interessante, eu não sei o que, passando por algum tipo de fracasso, passando por algum tipo de tristeza ou algum sentimento, elas querem voltar ao Egito ou voltar à antiga vida que elas tinham. Pastor Leandro, mas a Bíblia não diz que Jesus ele manda Pedro ir para o lugar onde ele tinha sido envergonhado? Calma lá. Uma coisa é Jesus não deixar Pedro ser envergonhado. Outra coisa é Jesus fazer Pedro permanecer onde ele estava. Há de convir que quando Jesus chamou a Pedro, tinha outros pescadores. Ele não chamou os outros pescadores, ele chamou a Pedro. Tem pessoa que Deus ele vai mudar a vida dela, mas vai manter ela ali, porque sabe que aquilo ali pode ser instrumento para trabalhar na vida de outras pessoas. Ele não vai mexer com ela, ele vai deixar ela exatamente ali. Mas tem pessoa que ele vai tirar daquela vida e vai levar para outros lugares. Abandona isso aqui. A Bíblia diz que o jovem rico ele fala: pega tudo quanto tem, vende, dá aos pobres, terá um tesouro no céu e me segue. Ou seja, Jesus chama aquele homem para abandonar aquela vida. E a Bíblia vai dizer que após a morte de Jesus, Pedro volta a fazer o que ele fazia. Pedro fala: vou pescar de novo, vou voltar a fazer o que eu fazia. Peraí, mas com Jesus você não aprendeu que não era para fazer isso? Com Jesus você não entendeu que não era para você voltar para a antiga vida?
Por que você está voltando? E o que eu acho mais interessante é que ele volta para a antiga vida dele. A antiga vida de Pedro era ser pescador. Era ganhar através da pesca. E ele volta para a mesma cena. Olha que interessante, a mesma. Tá lá Pedro, pescou a noite inteira e não pegou nada, porque Jesus não estava no barco. Às vezes eu e você estamos voltando para o mesmo antigo barco, só que Jesus não está lá. Ele não está lá. Uma coisa é você fazer com ele no barco, outra coisa é você fazer sem ele no barco. E a Bíblia vai dizer que não pegaram nada a noite inteira. E mais uma vez, Jesus os instrui, demonstrando que não precisaria voltar a fazer o que fazia para ter sustento. Não precisaria voltar a fazer o que fazia para ter provisão, para ter providência, para ter mantimento. Tem o que comer? Não, não tem, mas aqui tem. Todos se alegraram. Jesus teve um encontro pessoal com Pedro. E depois, mais uma vez, ele diz, vamos. Se fosse para Jesus deixar Pedro na antiga vida, ele nem tinha ido chamar. Mas ele mais uma vez fala, vamos embora. Vamos continuar a fazer o que vocês pararam de fazer. Vamos continuar a seguir o que vocês pararam. Vamos continuar a pensar o que vocês pararam de pensar a meu respeito. Entenda, não é porque muitas vezes temos altos e baixos na presença de Deus que significa que devemos abandonar as nossas posições. Se não me falha a memória, 1 Coríntios 7,17, se não me falha a memória, tá? Me ajuda aí. Nós devemos nos manter na posição em que fomos chamados. Devemos nos manter na posição em que fomos chamados. Se você foi chamado sendo servo, seja servo. Mas se pode ser livre, aproveita a ocasião. Não adianta eu voltar ao vômito, voltar à antiga vida, achando que Deus vai estar comigo lá, porque Ele me tirou de lá. Ele já me resgatou de lá, do estilo antigo de vida, da forma de pensar antigo, da forma antiga de ver as coisas. Ele já me resgatou. A Bíblia diz, quando eu era criança, eu fazia coisas de criança, mas agora que sou homem, já não posso mais fazer coisas de criança. Por que tem muita gente voltando a fazer coisas de criança? Eu digo assim, é viver de forma infantil, imatura. Pedro voltou a pescar. Ele olhou e disse assim, agora o mestre morreu, agora o mestre não está mais com a gente. O mestre falou que ia estar com a gente, mas agora ele não está. Agora já deu tudo errado, agora não era para ter acontecido isso, agora eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Jesus mais uma vez chega até Pedro, fala, vamos, não te mandei voltar para essa vida. Eu te tirei daí, eu te resgatei daí, lembra? Lembra que mais uma vez estava dando tudo errado para você, eu te tirei daí? Não te tirei por baixo, eu te tirei por cima ainda, lembra? Eu te tirei daí, Pedro. Eu te chamei. Eu falei que você não seria mais pescador de peixes. Você não ia ficar mais competindo com os outros para ver quem pescava mais. A partir de agora eu te faria uma pessoa diferente. Te faria pensar diferente, raciocinar diferente. A partir de agora você é uma nova pessoa, Pedro. Você não é mais o antigo pescador de peixes. Agora você é pescador de almas, de homens. Vem, Pedro. Sai daí. Você está com fome? É só você pedir, Pedro, que eu trago para você. Eu providencio, mas não volte a fazer o que você fazia. Pedro, antigamente, quando você era moço, você se vestia e ia para onde queria. Mas haverá um dia em que você não vai mais. Vão te vestir, vão te levar para onde você não quer. Pedro, sai dessa vida, vem. Vamos voltar. E Jesus chama Pedro. E os discípulos vêm junto. O problema
é que Pedro, ao voltar para a vida antiga, ele ainda leva consigo outras pessoas. O diabo, ele não vai tentar arrastar só eu e você para a vida antiga, ele vai tentar arrastar também quem está com a gente. E esse é o problema. A gente tem que responder por quem a gente levou junto. Mas Jesus tira Pedro da vida antiga e ele traz de volta Pedro à realidade. Às vezes, eu e você tem pensado em voltar a fazer coisas que nós fazíamos. Tem pensado em andar por caminhos que andávamos. Tem pensado em novamente nos programar da forma que nos programávamos. Mas Jesus está dizendo assim: quem disse que eu morri? Quem disse que eu desapareci? Quem disse que eu te abandonei, Pedro? Quem falou que eu deixei vocês sozinhos? Por que você está desesperado? Mais uma vez, eu te chamo, Pedro, vem. Deixa aí a rede. Deixa esse barco aí, eu não te chamei para isso. Vem. Eu te chamei para fazer coisa diferente. Eu te chamei para viver de forma diferente. Eu te chamei para viver uma nova história. O mundo não vai entender o que eu estou fazendo com você. As pessoas não vão entender o que eu estou fazendo com você. Mas eu te chamei, Pedro. Vem. Pedro larga tudo e vai com Jesus. Jesus não morreu. Não para você. Você não perdeu. Você não é um derrotado. Você não é uma derrotada. E os planos que Ele tem para sua vida ainda estão em vigor. É que infelizmente a gente é iludido pelo mundo, pelo inimigo, e acredita que perdeu. Mas Deus não perde batalha. E Ele está te chamando, vem. Vamos continuar a história da onde parou. Vamos continuar aquilo que eu tenho para você. Deus, Ele quer continuar a sua história. Basta eu e você se levantar, se colocar na posição de novo e ver Deus trabalhando na nossa vida de forma sobrenatural, amém? É a mensagem que eu quero deixar para você nessa manhã. Que Deus abençoe o seu dia, sua casa, sua família. Eu sou o pastor Leandro e deixo essa mensagem para o seu coração. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Tenha uma excelente manhã.